Pronto, agora que a gente já falou sobre a formação ali do acetil-CoA, né, a conversão do piruvato a acetil-CoA, regulado pelo complexo da piruvato deshidrogenase, a gente vai iniciar no ciclo do ácido cítrico, ou também ciclo de Krebs, ciclo do ácido tricarboxílico, como a gente já viu. Como eu estava comentando com vocês, é importante ter essa imagenzinha aqui, né, esse visual do ciclo, né, do que está começando ali, acetil-CoA, oxalacetato, formando citrato. Por mais que de início, né, de cara, a gente já não... é um pouco mais difícil decorar cada nomezinho e a sequência, é interessante que vocês já estejam familiarizados com o nome, né, os nomes ali que vão das moléculas a partir de cada transformação que elas vão sofrendo, e também lembrar no mínimo ali do acetil-CoA e do oxalacetato, né? Não se confundir e achar que o oxalacetato é uma molécula que faz parte da glicólise, então esse básico aí já é bem interessante. Então, o ciclo de Krebs, né? Falar aqui ciclo de Krebs que é mais fácil, mas o termo mais ultimamente existe um foco maior em chamar pelo nome não da pessoa ali que descobriu, mas um nome mais técnico, tá? Então, ciclo do ácido cítrico ou do ácido tricarboxílico, mas vou chamar mais de Krebs mesmo. Então, a gente tem uma sequência de reações na matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz. A cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai falar posteriormente, acontece ali, ela está situada na membrana mitocondrial interna. Então, o ciclo, ele ocorre bem próximo ali à membrana mitocondrial interna, certo? Próximo à cadeia transportadora de elétrons. E vale lembrar o que? Isso aqui é crucial. Vocês entenderem que o metabolismo das proteínas, né, os aminoácidos, os ácidos graxos, a glicose, converge aqui, tem como composto ali intermediário comum o acetil-CoA. Então, a gente tem, por exemplo, aminoácidos que podem gerar diretamente acetil-CoA, enquanto alguns outros aminoácidos geram piruvato, que depois podem gerar acetil-CoA. A glicose gera acetil-CoA, os ácidos graxos geram acetil-CoA. Então, é um intermediário comum, né? Converge ali para a formação dele. E qual é o objetivo desse ciclo? Produzir ATP e coenzimas. A gente vai ver aqui que o ciclo de Krebs ele não tem uma produção grandíssima, né, grandiosa de ATP. Mas qual é a importância dele? É porque ele vai produzir uma quantidade considerável das coenzimas na sua forma reduzida. Então, NAD+, virando NADH, FAD virando FADH2, e essas coenzimas, lá na cadeia transportadora de elétrons, elas vão ser oxidadas, essa oxidação vai gerar um gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons ele vai estar associado à síntese do ATP. Então, por mais que o ciclo em si ele não gere o ATP propriamente, ele vai gerar coenzimas, né? Vai reduzir coenzimas que posteriormente vão ser úteis para a formação de ATP, certo? Mas tenham isso em mente, que o ciclo mesmo de Krebs não produz muito ATP. E vai fornecer o quê? Intermediários para uma série de reações anabólicas importantes. Então, como eu estava falando, e como tem lá nas imagens que vocês viram na outra monitoria, essas moléculas aqui, elas podem se desviar para formar outras coisas. Então, oxalacetato pode se desviar para formar piruvato, o citrato pode entrar na via de produção de ácido graxo, né? Então, essas moléculas, elas são úteis sim, né, no processo de catabolismo da glicose para produzir ATP, mas elas também, são importantes para, essas moléculas podem ser desviadas para uma série de reações anabólicas. Então, por isso que a gente chama aqui o ciclo do ácido cítrico em organismos aeróbicos como uma via anfibólica. Tanto serve ali para reações de catabolismo, né, processos catabólicos quanto anabólicos. Então, aqui a imagem do ciclo completo. Vejam, oxalacetato, porque isso aqui é importante. Por que o nome é ciclo? Ciclo dá a ideia de quê? De algo que começa e retorna ao mesmo ponto, né? Um ciclo. Então, por que é chamado disso? Porque o oxalacetato, ele vai ser regenerado. Então, a gente tem aqui o acetil-CoA, o oxalacetato. Depois que todas essas reações ocorrem, o oxalacetato volta ali a ser ele mesmo, é regenerado. Então, o que é que está se perdendo aqui, o que é que está se gastando nesse meu ciclo de Krebs? O grupo acetil aqui do acetil-CoA. Esse acetil-CoA aqui, a coenzima A, vai se separar do acetil. E percebam aqui, a gente vai ter a perda, a liberação de um CO2 e de outro CO2. Da onde está vindo esses carbonos? Aqui do acetil.
Então, quem está se gastando é o acetil-CoA, mais especificamente aqui o acetil, né, que veio lá do processo de descarboxilação oxidativa do piruvato. Essa coenzima A, ela também é regenerada, né? Ela se separa aqui do grupo acetil, certo? Então, tenha em mente isso, o oxalacetato é regenerado. Aqui a gente tem essa imagem do Bioquímica Ilustrada de Harper, e ele é bem completo porque existem aqui duas reaçõezinhas intermediárias. A formação da cisaconitato e do oxalosuccinato. Alguns livros, né, só mencionam, mas não chegam a mostrar pela imagem, mas esse aqui está mostrando. Geralmente aqui nessa reação, o livro só vai mostrar de citrato para isocitrato, de isocitrato para alfa-cetoglutarato. Mas para vocês terem em mente aqui o que? Que existe uma reação intermediária acontecendo. Então vamos lá. Primeira reação do ciclo, né, talvez aí a mais importante de vocês saberem, no sentido de que se você não consegue identificar as moléculas que começam o ciclo, você nunca vai conseguir olhar para um mapa metabólico e saber onde está, né, o ciclo de Krebs, o que é ele. Então, o ciclo de Krebs começa com acetil-CoA e oxaloacetato. E aqui a gente tem a enzima que catalisa a citrato-sintase, né? Bem didático o nome da enzima, citrato-sintase. A enzima que produz ou sintetiza citrato através do quê? Do acetil-CoA e do oxalacetato. Não é uma reação aqui que a gente vai ter uma água participando, uma molécula de água. Como eu falei para vocês, a coenzima A, ela deixa ali o acetil. Então, ela funciona como uma espécie de carreador, né? Ela deixa aqui o acetil, se desliga dele e é regenerado para quê? Para ser usado ali na produção de mais acetil-CoA, certo? Então, não está se perdendo esse grupo da coenzima A. Então, formou aqui o citrato, vejam com a reação com ΔG bastante negativo, né? Uma grande variação de energia livre padrão, uma reação favorável com liberação de energia. E esse citrato, como eu falei, ele não necessariamente só serve para o ciclo de Krebs. Ele pode ser desviado ali para a produção de ácido graxo, para a produção de colesterol. Esse citrato, como a gente falou lá na glicólise, ele funciona como inibidor de quem? Da PFK1, a fosfofrutoquinase 1, que é a enzima que vai inibir a fosforilação da frutose 6-fosfato, né? Frutose 6-fosfato virando frutose 1,6-bifosfato. Ou seja, a presença de grandes quantidades de citrato, o que é que ela indica para o organismo, para a célula? Ei, já tem muita molécula aqui sendo produzida e que vai gerar ATP. Então, para lá um pouquinho a glicólise, para que não tenha mais formação de acetil-CoA, de mais citrato. Por quê? Porque já existe uma abundância de energia. Tenham em mente sempre o quê? Que o nosso corpo ele não vai estocar ATP. Existe ali uma pequena quantidade dentro da célula de ATP, um estoque miudinho, mas não é a mesma coisa, por exemplo, como a gente estocar gordura, glicogênio, que a gente estoca aí em maiores quantidades. Então, uma vez que a célula atendeu às suas necessidades energéticas de produção de ATP, usou aqui esses intermediários, né, para produzir glicogênio, produzir ali, né, desviar para alguma via anabólica, esse citrato aqui, ele pode ser desviado para produzir ácido graxo, que depois vai ser esterificado e produzir triacilglicerol. Então, tenham sempre em mente isso. Se você está comendo mais do que o necessário, né, está fornecendo ali mais do que o necessário, toda essa abundância de comida não vai virar ATP, não. Vai virar outras coisas, vai virar ali, vai para ser glicogênio, né? Estourou o estoque de glicogênio, foi para outras vias, vai produzir ácido graxo, certo? E por fim, ativa a acetil-CoA carboxilase, que é a enzima relacionada à síntese do ácido graxo. A segunda reação, a reação de isomerização, lembrando o que era essa isomerização, a gente vai ter aqui duas moléculas com a mesma quantidade de átomos, eu só mudei ali a conformação, né? Que a gente tinha um grupo hidroxilo aqui em cima, aí esse grupo hidroxilo ele veio parar aqui embaixo, e em vez da gente ter um hidroxila se ligando nesse carbono, aqui quem ficou no lugar foi um hidrogênio. Então, eu fiz uma mudança ali na conformação da célula, né, da ligação, mas eu não alterei a quantidade de átomos. Lembrando que essa aconitase, né, catalisa uma reação reversível e ela é uma proteína com centro ferro-enxofre. Quando ali a gente tem uma situação em que a célula já está exaurida de ferro,
ela perde esse centro ferro-enxofre e ela passa a exercer uma nova função. Então, é uma curiosidade aí muito interessante. E lembrando lá da reação, ó, aquela reação intermediária. Antes do citrato virar isocitrato, vai formar cis-aconitato, que foi essa moléculazinha aqui que eu falei para vocês, ó. Cis-aconitato, uma reação intermediária, certo? E aí, por que que tem essa transformação aqui, né? O citrato, ele é aquiral, né? O carbono aqui, esse carbono aqui, ele é aquiral. Lembrando lá das primeiras monitorias, o que é o carbono aquiral? É o carbono, o que é o quiral, né? Que foi o que a gente aprendeu. O aquiral vai ser o contrário. O carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes, ou seja, está fazendo 4 ligações e os 4 ligantes são diferentes. O citrato, esse carbono aqui, ele não é quiral, ele é aquiral. Quando a gente tem a formação para isocitrato, ó, percebam que esse carbono aqui, ó, esse ligante aqui, ó, CH2C+O, é igual a esse daqui, CH2C+O. Então, ele é aquiral. Quando forma isocitrato, esse carbono aqui passa a ser quiral. O isocitrato é quiral. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Isso tudo foi possível porque a mudança aqui de posição, ó, do OH, né? Aqui ficou um hidrogênio, então eu mudei a conformação da molécula, certo? Aqui eu tinha CH2, ó, aqui tem agora um H aqui, um aqui e um aqui. Terceira reação, outra reação irreversível. Tenham em mente essas reações irreversíveis. Elas são importantes por quê? Porque são pontos de regulação. Aqui, ó, esse vermelhinho, esse verdinho é o quê? São moléculas que inibem, né, a ação dessas enzimas ou estimulam. Então, toda reação irreversível, de modo geral, elas vão estar associadas ali à regulação daquela enzima, porque aí eu consigo ativar, digamos aqui, aquela enzima, tornar esse processo mais rápido de alguma maneira, ou eu consigo inibir aquela enzima, porque eu não quero ali que aquele ciclo, né, aconteça de maneira expressiva, porque a situação que a gente falou, já tem muita ATP na célula, já tem muita enzima sendo, já tem uma abundância de energia ali. Então, etapa limitante, e olha só, a primeira formação de NADH se dá aqui, e o primeiro CO2 é liberado. Da onde é, isso aqui é importante, da onde é esse carbono, gente, desse CO2? Lá do acetil-CoA, mais especificamente do acetil, né, porque o CoA é regenerado. Mas tenha em mente isso, que quem está sendo gastado ali no meu ciclo de Krebs é o acetil, né, que está ligado ali à coenzima A, certo? Então, ó, NAD+, está sendo o quê? Reduzido a NADH. Quem ganha os elétrons está sofrendo a redução. Então, NAD+, é reduzido a NADH e há aqui a liberaçãozinha de um H+, porque o NAD+, ele recebe 2 elétrons, só que ele só recebe um próton H+. Então, isocitrato é oxidado, por isso, descarboxilação oxidativa. A mesma coisa lá que a gente falou do processo de conversão do piruvato para acetil-CoA. É uma descarboxilação. Estou perdendo aqui um CO2 e oxidativa porque essa molécula aqui, no caso o isocitrato, está sendo oxidada, certo? Em todas as células, ó, existem aqui 2 formas diferentes de isocitrato, 2 isoformas. Uma que utiliza NAD+, e a outra que utiliza NADP+, certo? Aqui a reação para vocês verem de maneira mais elaborada. A reação aqui é do intermediário, né, que é a formação do oxalosuccinato, isocitrato, formando oxalosuccinato para depois formar o alfa-cetoglutarato. Vamos lá para a nossa terceira reação, né? Estamos aqui em quarta. 1, 2, 3, 4, a quarta. O alfa-cetoglutarato, outra reação irreversível, uma etapa também limitante. Alfa-cetoglutarato formando succinil-CoA. Aqui a gente vai ter o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é parecido lá com aquele complexo, é um mecanismo semelhante ao do PDHC, né, do complexo da piruvato desidrogenase. A gente vai ter as coenzimas TPP, ácido lipólico, FAD, NAD e coenzima A. Então, é semelhante ao que estava acontecendo lá naquela enzima, na enzima PDHC, né, o complexo da piruvato desidrogenase. E aí, de novo, ó, descarboxilação oxidativa.
se atentem aos nomes. Descarboxilação, tá tendo liberação de CO2. Oxidativa, é porque o alfa-cetoglutarato está sendo oxidado. Se alguém está sendo oxidado, ou seja, está perdendo elétrons, eu preciso de coenzimas para carregar esses elétrons. Quem está carregando aqui? O NAD+. NAD+ forma NADH, né? Pegou 2 elétrons e um proto-H+, e aqui a liberação de um H+, certo? O segundo NADH e o segundo e último CO2, né? O grupo acetil não tinha 2 carbonos, aqui a formação do segundo CO2. O ΔGO bastante negativo favorece a formação de succinil-CoA, que é um tioéster de alta energia, semelhante a acetil-CoA, né? Então, succinil-CoA. Então, a gente tem aqui também a associação, ó, a coenzima A aqui também sendo utilizada, certo? A próxima reação, quinta, conversão do succinil-CoA a succinato. E olha só o que nós temos, formação de uma moléculazinha aqui de GTP ou ATP. Pode ser realmente GTP ou ATP, certo? Eles podem se interconverter. E nas células dos animais, a gente tem 2 isoenzimas dessa succinato, dessa enzima aqui, que é específica para ADP e outra para GDP. Então, as duas são expressas e as quantidades aí vão variar de tecido para tecido. Então, tenha em mente que essa etapa produz tanto GTP como ATP, e se produzir GTP, o GTP pode ser convertido a ATP, certo? Então, a gente tem uma clivagem, ou seja, uma quebra dessa ligação tioéster aqui, de alta energia, que vai ser associada ao quê? A formação de ATP, ou seja, ó, acoplamento aí. Eu tenho uma reação muito favorável de acontecer, que é essa clivagem aqui da molécula de succinil-CoA, especificamente dessa ligação tioéster de alta energia, e eu associo isso à produção do ATP. Então, vou ter aqui, no caso, o GDP, um grupo, o fosfato inorgânico, formando o GTP ou o ATP. E lembrando, como eu falei, né, são energeticamente equivalentes, ATP e GTP. A primeira aqui, a única produção, na verdade, de ATP que a gente tem. Só que como a gente tem que uma molécula de glicose forma 2 piruvatos, que pode formar 2 acetil-CoAs, ou seja, esse ciclo ele ocorre duplicado. Então, eu formei um ATP aqui, eu formei um ATP também para outra molécula de acetil-CoA que deu início a esse ciclo. Então, como o ciclo está ocorrendo dobrado, eu só vou ter 2 ATPs por ciclo de Krebs, certo? Aqui a gente tem a oxidação do succinato a fumarato. Aqui no caso, gente, essa reação ela é específica. Por quê? Ela é específica não, eu quis dizer ela é diferente. Por quê? O FAD, diferentemente lá do NAD, ele não está solto, ele está associado à enzima. E esse FAD aqui, ele na verdade está lá na membrana mitocondrial interna. Tanto que por isso que o ciclo de Krebs, ele acontece perto ali da membrana. A succinato desdrogenase, que é a enzima que está catalisando essa reação, ela tem 3 grupos de ferro e enxofre e ela está associada a quem? Ao FAD. Então, esse FAD, ele não está livre ali. Por mais que o livro represente, assim, de maneira mais didática, né, para a gente entender que está sendo formado o FADH2, esse FAD, ele está dentro, está lá na membrana mitocondrial interna, associada à succinato desdrogenase. Então, essa enzima aqui, a succinato desdrogenase, que catalisa essa oxidação aqui do succinato a fumarato, ou seja, a perda de elétrons do succinato, esses elétrons são carregados pelo FAD, que se transforma em FADH2. Essa enzimazinha aqui, ela é a única enzima que faz parte da membrana interna da mitocôndria. As demais enzimas estão ali solubilizadas na matriz mitocondrial, certo? Aqui a gente tem a hidratação do fumarato a malato, né, catalisada aqui pela fumarase, aqui a adição de água. Aqui, por fim, a etapa final, a regeneração do oxalacetato. A gente tem, ó, malato sendo oxidado, aqui tá maiato, mas é malato. Malato está sendo oxidado. Lembrando, pela milésima vez, para vocês não esquecerem, oxidação é perda de elétrons. Se alguém perde, alguém ganha. Quem ganhou? NAD+. Formou o quê? NADH. E também formou aqui, liberou um H+. Meu oxalacetato foi regenerado. É importante vocês terem em mente também, ó, o oxalacetato é uma molécula com 4 átomos de carbono.
o acetil-CoA é 2, né? Formando 6. Olha aqui, vamos voltar só aqui, ó. Oxalacetato, ó, uma molécula com 4 átomos de carbono. Acetil-CoA com 2. E aí todo o ciclo vai acontecendo, eu não liberei 2 CO2, ou seja, eu gastei aqui o acetil. E ao final, voltou a ser oxalacetato, voltou com 4 átomos de carbono. Então, efetivamente, não existe um gasto ali de oxalacetato. O que pode acontecer uma dada ali, momento da célula, esse oxalacetato ele pode ser desviado para produzir outra coisa. Isso é possível, certo? E regeneração do oxalacetato, terceira e última formação do NADH, certo? Aqui, ó, olha só, isso é importante. Delta G positivo, reação endergônica, né? Não favorável ali, não espontânea. Mas por que que acontece? Ó, a concentração do oxalacetato se torna muito baixa. Ó, o equilíbrio dessa reação é muito deslocado para a esquerda sob as condições termodinâmicas padrão, está querendo dizer que é muito deslocado aqui para a formação de malato, mas nas células intactas o oxalacetato é continuamente removido pela reação altamente exergônica da citrato sintase. Isso mantém a concentração celular de oxalacetato extremamente baixa, deslocando a reação da malato desidrogenase no sentido de formação do oxalacetato. Então, lembrem, eu formei aqui, essa reação ela é não espontânea, então ela não é favorável de acontecer. Só que o oxalacetato, ele não começa o ciclo, oxalacetato se junta com acetil-CoA e forma citrato. Então, pensem assim, né? Vamos raciocinar aqui. À medida que esse oxalacetato é formado, ele já pode ser desviado para formar citrato. Ou seja, eu regenerei o oxalacetato e aí ele já pode formar citrato. Ele já pode, ó, dar outra ali, começar outro ciclo. Então, por conta disso, geralmente a concentração celular de oxalacetato vai ser o quê? Muito baixa. Por conta disso, essa reação que é endergônica, ela vai acabar se tornando exergônica, que foi o que a gente falou lá na monitoria de bioenergética, que o fato de uma reação em condição padrão ela ser exergônica ou endergônica, isso não é um veredito ali final para o que vai acontecer na célula, não. Essa reação, por mais que uma condição padrão ela fosse endergônica, ela se torna exergônica, ela se torna favorável, justamente porque as concentrações de oxalacetato vão ficar baixas, justamente porque ele pode ser o quê? Ele já pode entrar em um novo ciclo. Ele já pode se juntar com outro acetil-CoA para formar citrato, que é o que acontece. Aqui essa imagem é bem legal, a regulação do ciclo de Krebs, né? O enfoque aqui é mais a gente ver a via, mais para estimular vocês a também o quê? Estudarem os processos de regulação. Porque é assim que o organismo ele vai afinando ali o que precisa ser feito. Então, agora é hora de produzir mais ATP. Agora é hora de parar um pouquinho essa produção de ATP. Como é que o corpo sabe? A gente tem as próprias moléculas ali, os próprios intermediários aqui do ciclo, atuando como inibidores ou, digamos assim, estimuladores, né? Eles podem inibir ou estimular a ação de algumas enzimas. As coenzimas aqui, o NADH, pode estimular ou pode inibir algumas reações. A própria concentração de ATP, de AMP, o cálcio também. Então, a presença ali de diversas moléculas, ela vai atuar regulando. E a gente tem aqui, ó, diversos pontos de regulação, certo? E aí, lembrando, aqui de novo, ó, essa imagem aqui, ela mostra o desvio aqui de alguns intermediários. Então, ó, piruvato pode formar oxalacetato. Oxalacetato pode ser desviado para formar fosfenolpiruvato, que pode produzir glicose. Isso aqui vai ser bem interessante quando a gente fala de uma situação em que a concentração de glicose está baixa no organismo, né? Pensei numa pessoa em jejum há muito tempo. Esse oxalacetato ele pode ser desviado ali do ciclo de Krebs para produzir fosfenolpiruvato, que vai o quê? Produzir glicose. Ou seja, essa molécula aqui, ela pode ser útil para produzir glicose, ou seja, ela é um substrato para a gliconeogênese, certo? Então, reações aqui anapleróticas, né? São removidos para servirem como precursores na biossíntese. Tranquilo?
E, ó, formados aqui em torno de 10 ATP. A gente vai ter a formação de 3 NADHs, um FADH2 e um GTP ou ATP. Só que isso é em uma volta do ciclo. Lembrando que esse ciclo, a gente está falando aqui só de uma volta, mas ele ocorre duplicado. Por quê? Lembrar mais uma vez que eu já disse. Eu tinha lá uma molécula de glicose. Uma glicose pode gerar 2 piruvatos. 2 piruvatos geram 2 acetil-CoA. Um acetil-CoA só gera 3 NADHs, um FADH2 e um GTP ou ATP. Então, os 2 acetil-CoAs vão formar o quê? 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATP, certo? Aqui, ó, o ciclo de Krebs acontecendo. Aí aqui, né, mais recentemente, o NADH está associado a 2,5 moléculas de ATP, o FADH2 a 1,5. Aqui as continhas para a gente ver. E na próxima, aqui como eu falei para vocês, ó, o mapa metabólico, a gente estava aqui nesse meiozinho falando da glicólise, e aí depois a gente entrou para o ciclo de Krebs, ó. Então vejam, essas setinhas indicando o quê? Que todas essas moléculas, elas estão conectadas. Então não existe isso, acontece aqui a glicólise e ela não tem relação nenhuma com o ciclo de Krebs. Não, tá tudo interligado, né? Os aminoácidos, os ácidos graxos, a glicose, a frutose, a galactose, tudo ali, uma hora ou outra vai ter um intermediário em comum. E a gente tem o acetil-CoA como esse intermediário comum do metabolismo ali dos carboidratos, né, da glicose, dos ácidos graxos e também dos aminoácidos. Aqui mais uma imagem, ó, carboidratos, proteínas e gorduras, né, o catabolismo pode gerar acetil-CoA, que é útil ali no ciclo do ácido tricarboxílico. A gente termina aqui. Na próxima monitoria, a gente vai falar sobre a cadeia transportadora de elétrons e o processo de fosforilação oxidativa. Então, até agora, a gente viu que na glicólise, a gente produziu só 2 ATPs, o saldo positivo, porque o saldo total foi o quê? 4. Mas como eu usei 2, saldo positivo é 2. Aqui na cadeia, no ciclo de Krebs, a gente produziu também 2 ATPs. E tanto na glicólise como no ciclo de Krebs, teve produção de NADH, e mais especificamente só no ciclo de Krebs, de FADH2. Então, todo esse processo aqui, ele não gerou uma quantidade enorme de ATP, mas ele gerou o quê? Muita coenzima na sua forma reduzida, muito NADH e muito FADH2. E agora, na cadeia transportadora de elétrons, essas enzimas, elas vão ser o quê? Oxidadas, ou seja, elas vão deixar ali os elétrons. Nessa passagem elétrons, nessa doação de elétrons, a gente vai ter uma geração de um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons vai estar associado ao que? A fosforilação oxidativa. E o que é essa fosforilação oxidativa? Eu vou estar fosforilando o quê? O ADP para formar ATP, ou seja, fosforilação. Vou fosforilar ADP para formar ATP. Oxidativa, por quê? Quem é que está perdendo elétrons? As coenzimas. Elas nos pegaram os elétrons lá da glicólise do ciclo de Krebs, agora elas deixam os elétrons aqui nessa cadeia transportadora, ou seja, elas são oxidadas. E esse processo de oxidação dessas coenzimas está associado à fosforilação do ATP, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar. E por que que é um processo aeróbico, gente? Porque precisa do oxigênio. O oxigênio vai ser o nosso aceptor final de elétrons, né? Se aqueles elétrons não vão ficar ali soltos, a gente não pode ter elétron solto assim no corpo. Então esses elétrons, eles vão parar onde? Lá no oxigênio, resultando ali na formação de água, assunto para a próxima monitoria, certo? Então vou deixar aqui o link para vocês acessarem os livros. Eu coloquei agora tudo num drive só e eu espero vocês na próxima monitoria.